Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frequência vibracional e oração. O que elas têm em comum e como elas atuam juntas para trazer equilíbrio e clareza para a sua vida. Eu sou a Carol Bishop e sejam muito bem-vindos a esse canal. Respira fundo comigo, porque quem não respira pira. Vocês já sabem disso. Então, respira fundo e deixa as tensões saírem, as preocupações e vamos conversar aqui um pouquinho. Você já percebeu que tem dias que parece tudo muito confuso, muito pesado e outros em que mesmo sem mudar nada por fora, você simplesmente sempre sente assim uma paz, uma sensação de que algo bom vai acontecer, uma leveza, uma certeza de que tá tudo bem. Isso tem a ver com a frequência que você está vibrando e com a intenção que você coloca na sua oração. É incrível como essas coisas estão tão conectadas e eu fico cada dia mais apaixonado pela espiritualidade, pela neurociência e vejo que esses princípios milenares que a Bíblia já falava, hoje eu vejo a ciência falando. E é tão lindo, eu fico tão apaixonada por isso que eu quero vir aqui compartilhar com vocês. Hoje eu quero mostrar para você como oração e frequência vibracional juntas podem transformar completamente o seu estado interno e a sua realidade externa, porque o seu mundo externo ele é só um reflexo do seu mundo interior. O que está acontecendo fora é só um reflexo do que está reverberando dentro de você. Então, a física, ela já comprovou que no universo tudo vibra em uma determinada frequência. Seus pensamentos vibram, as suas emoções vibram, o seu corpo vibra. Tudo vibra. Emoções como amor, gratidão, alegria, elas elevam a sua vibração. E emoções como medo, raiva, culpa, inveja, elas diminuem a sua vibração. Você passa a vibrar numa frequência mais baixa. E essa vibração, ela não é algo visível, mas ela impacta diretamente o seu corpo, a sua mente e as suas decisões na vida. E quem não sabe, eu tenho uma empresa e eu sou mãe e eu trabalho de casa e é bem corrida a minha rotina. Mas quando eu alinho a minha frequência vibracional, eu alinho o meu estado vibracional, eu percebo que o meu dia se torna muito mais produtivo. E tem dias que o meu dia parece que não rendeu. Você tem essa sensação às vezes? E é muito sobre isso, sobre frequência vibracional. Pessoas que estão com uma vibração mais elevada, elas têm mais clareza, mais confiança, mais criatividade, sentem-se mais em paz, sentem uma paz interior, não a paz de acordo com as circunstâncias, mas mesmo em meio às circunstâncias difíceis, elas ainda se sentem em paz. Por quê? Porque elas estão vibrando numa frequência mais elevada. E é aqui que a oração entra. A oração, ela é uma conexão profunda com Deus, com o todo, com a fonte, uma conexão profunda com o Espírito Santo, com a centelha divina. E quando nós oramos com o coração presente no que nós estamos fazendo, algo dentro de nós muda. A respiração, ela desacelera, o sistema nervoso, ele entra em equilíbrio,
a mente para de girar em círculos. Sabe aquele dia que sua mente não para, não para, não para? Então, quando você senta, você respira, você traz a sua mente para o momento presente, aonde você está, no aqui, no agora, você acalma a sua mente, você consegue entrar num estado de coerência e você consegue orar, porque às vezes nem orar a gente consegue. Mas e aí, quando você consegue entrar nesse ponto, nesse lugar de presença, você consegue fazer com que a sua oração ela passe do teto. Porque tem dias que a gente ora e parece que tá tudo travado, que o teto tá fechado, que os céus estão fechados e nada acontece. É porque a nossa mente está muito acelerada. Então, quando a gente respira e traz nossa mente para o momento presente, a gente consegue trazer mais clareza e até a nossa oração flui melhor. Por que eu falo tanto sobre respiração, gente? Porque a respiração, ela desacelera o sistema nervoso e faz com que o nosso corpo entre em equilíbrio. A mente, ela acalma e o nosso corpo passa a ter menos cortisol, a ter mais hormônios que nos deem uma sensação de paz e não uma sensação de medo, de pânico, de entrar em um sistema de fuga. Então, quando você entra nesse estado de gratidão, a oração ela passa a fluir mais. Você tem mais entrega, você sente mais fé, você vibra no amor, as vibrações são mais altas, o seu campo sutil ele muda e tudo à sua volta começa a se equilibrar e a mudar e começa a entrar em ressonância com o seu campo vibracional. Existem estudos que mostram que práticas como a oração e a gratidão, elas afetam positivamente o coração, o cérebro e até o DNA, gente, afeta até o DNA. O HeartMath Institute, por exemplo, comprova que quando uma pessoa entra em coerência cardíaca, ou seja, quando ela entra em um estado onde a mente e o coração estão em harmonia, o seu campo eletromagnético se expande. Lembra que eu explico para vocês sobre campo eletromagnético? E sabe o que ajuda a alcançar essa coerência? A oração consciente, a gratidão e a respiração com presença. Quando você entra nesse estado de presença, tudo fica mais fácil. E isso significa que orar não é só um ato espiritual, é também uma ferramenta vibracional, neurológica e energética que alinha você com a essência de quem você é de verdade e te alinha com o universo, com o céu, e tudo passa a fluir com mais facilidade. A gente sai daquele estado que parece que está tudo travado e a vida parece que está fluindo com mais leveza. É isso que acontece. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso estado vibracional e a gente orar com presença. Então, como que a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia? Eu vou falar para vocês três formas simples, mas muito, muito, muito poderosas. Quando você orar, ore com emoção, com verdade. Não apenas repita palavras. Ainda que você faça uma oração que é uma oração que já é uma oração conhecida, que você use isso no seu dia a dia, use isso trazendo amor, trazendo gratidão, trazendo confiança para a sua oração. Porque o Pai Nosso é uma oração que um monte de gente repete. Mas quando você orar, ore com verdade, sentindo aquilo que você está falando. Por exemplo, eu sou guiada pelo Espírito Santo. Eu sou luz, eu sou sal da terra, eu sou paz, eu sou amada, eu sou filha de Deus, eu sou filha do Criador, eu sou uma centelha divina, eu sou um canal de Deus na terra. Comece a declarar que você é aquilo que o seu Pai Celestial é, aquilo que você é em essência, filha de Deus. Então, comece para que você comece a sentir isso e para que a
paz comece a emanar não de fora para dentro, mas de dentro para fora, acreditando que isso que você está falando é uma verdade porque você é uma essência divina. Você não é um corpo com um espírito e uma alma, mas você é um espírito que está habitando em um corpo. O nosso corpo é como a roupa. A roupa é para o corpo. O espírito está dentro do corpo, assim como o corpo está dentro da roupa. Então, quando você orar, ore com a certeza de quem você é. Um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. E quando você começar a se observar, você vai perceber que as suas orações elas vão passar do teto e elas vão subir até os mais altos céus. E você vai começar a ver as respostas vindo. Porque quando você ora com consciência e quando você aumenta o seu estado vibracional, você não só apenas se conecta com Deus, mas você muda a sua energia, você muda o seu campo eletromagnético e as coisas começam a mudar ao seu redor. Mas é só porque você começou a mudar por dentro. E a paz que você tanto busca, a felicidade que você tanto quer para a sua vida, ela já está aí. Ela já está em você. Porque tudo, gente, tudo que você precisa já habita em você. É só uma questão de escolha. É frequência vibracional. E se você escolher vibrar na fé, na gratidão e na verdade, você vai perceber que tudo à sua volta vai ser um reflexo disso. E se você está vivendo dias difíceis, dias que você não consegue nem parar e orar, só para e respira. Só para um pouquinho e respira fundo. Feche os seus olhos. Inspira, segura um pouquinho o ar e solta. Você vai ver que o seu coração agitado ele vai começar a bater num ritmo mais coerente. Aquela sensação de desespero vai acalmando e você começa a se sentir um pouco melhor. E eu falo isso para vocês, gente, porque eu vivo isso na prática. Tem dias que eu não consigo orar. Tem dias que eu sento para meditar e minha mente não para. A minha mente não para. Eu penso nas coisas que eu tenho que pagar, nas funcionárias, eu penso nisso, naquilo, 1 milhão de coisas, nas crianças, nos cachorros. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer é acordar de manhã, abrir os meus olhos e me lembrar. Mais um dia, mais uma oportunidade. Eu sou muito abençoada porque hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer um pouco melhor, de ser um pouco melhor, um pouco mais perto daquilo que eu quero me tornar, da vida que eu quero ter. Então é mais uma oportunidade. E os desafios, gente, eles nunca vão parar de existir. Eu sempre falo, os meus amigos que conversam comigo sabem que eu sempre falo, gente, para mim, a vida é igual um joguinho de videogame. Eu sempre uso essa comparação, eu não sei de onde veio essa ideia na minha cabeça, mas é porque eu percebo isso. Quando eu era criança, eu já falei para vocês que eu tinha uma situação muito difícil e eu não tinha um videogame na minha casa. Mas o meu primo, ele começou a trabalhar muito cedo. Então, ele começou a trabalhar muito cedo e ele era manobrista no estacionamento. Então, assim, ele tinha o dinheiro dele e ele comprava as coisas que ele queria. E ele tinha um videogame. E no começo era um Atari, que era um River Raid, que eu acho que era o nome do jogo. E tinha uns outros joguinhos lá que era bem legalzinho, mas depois deu uma melhorada, né? Foi evoluindo. E aí tinha o Sonic, tinha o Super Mario Bros. E eu não lembro o nome do videogame, né? Eu não quero contar pra vocês a minha idade, mas pelo que eu tô falando, vocês já vão descobrir, né, gente? Mas esses joguinhos, que eram os mais moderninhos naquela época pra mim, o Sonic e tal, sempre tinha, pra você passar de fase, você tinha que vencer o chefão lá da parada. E a gente chamava de chefão quando era criança, eu nem sei se chamam isso, mas tinha lá o monstrão que vinha e a gente tinha que derrotar aquele monstro para a gente conseguir passar pro próximo nível.
E o próximo nível sempre era um pouco mais difícil, até que você zerasse o jogo. E a nossa vida é assim, gente. O dia que a gente zerar o jogo, vai ser o dia que a gente passar dessa experiência humana para a experiência eterna, da vida eterna. Então, que você possa não só querer vencer o gigante, mas que você curta o percurso, que você jogue se divertindo. Quando a gente jogava, tinha que catar umas moedinhas de ouro lá, tinha que descobrir socar uns negocinhos, porque ali tinham presentes surpresas. E a vida é assim. Às vezes, a gente tem que catar umas moedas pra gente conseguir fazer uma viagem dos sonhos. A gente tem que dar uns socos naqueles quadradinhos lá, igual no Super Mario Bros. E descobrir um diamante, uma florzinha, um cogumelo que você come e que te faz ficar grande. E assim é a nossa vida. A nossa vida é como um joguinho de videogame. A cada fase que a gente passa vai ficando um pouquinho mais difícil. Outro dia minha prima falou, quando é que isso melhora? Eu não sei se eu conto ou se eu não conto. Mas tudo melhora, gente. A gente amadurece, a gente se autoconhece e a gente vai entendendo que não é tão pesado, que pode ser leve, que pode ser divertido, que libertar a princesa pode ser uma missão muito divertida, assim como no Super Mario Bros. E que você aproveite sua jornada nesse seu estado humano, porque um dia você já não vai mais estar aqui. Você vai zerar o seu jogo e você vai voltar para o seu estado original, de quem você é de verdade. Então, aproveite a vida. Eu sei que às vezes é pesado, é cansativo, é mesmo, é mesmo. Às vezes eu olho para o céu e falo, Deus, por favor, um pouco mais de leveza. Me diz aí quando é que eu vou ter um descanso. Outro dia eu conversando com a minha mãe, eu falei assim, quando é que a gente descansa? Será que depois que a gente morre, descansa de verdade? Eu fico me perguntando essas coisas, eu fico pensando sobre isso. O que será que a gente vai fazer depois que não estiver mais aqui? Será que a gente vai descansar? Ou será que a gente vai só passar de nível e tá vivendo numa outra realidade, numa outra dimensão, numa outra vida, que também vão ter coisas para fazer? Mas enfim, isso são só perguntas da minha Carol curiosa. E eu não vou ter todas as respostas nunca, eu acho. Mas enquanto eu vou buscando pelas respostas, eu vou crescendo. E eu vou descobrindo que não precisa ser tão pesado. Que a gente consegue aprender coisas novas e colocar em prática na nossa vida. Para que a gente tenha mais leveza, mais clareza, seja mais feliz. Porque a felicidade, ela não está lá na frente. Ela já está aqui dentro de nós. E quando a gente percebe isso, nas pequenas coisas, no sorriso do seu filho, na festinha que o seu cachorro faz quando você chega em casa, em você olhar, abrir os seus olhos e enxergar e poder contemplar toda essa natureza linda que Deus criou, em você poder ouvir, falar. Ou se você não faz isso, as pessoas que não conseguem, às vezes elas têm os outros sentidos muito aumentados, então ainda assim elas conseguem viver. Então que hoje você possa acreditar que pode ser mais leve, pode ser mais divertido. E que você aproveite sua jornada com leveza, com felicidade e que os momentos difíceis, quando vierem, você levante os seus olhos e busque trazer à sua memória o que te dá esperança. E
Um beijo, gente! Já falei a beça, que o amor de Deus flua para vocês em avalanche de bênçãos. Até a próxima! E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Isso é muito importante para que essas mensagens que eu estou compartilhando com vocês cheguem até outras pessoas. Outras pessoas que talvez, assim como você se sentiu abençoada ouvindo isso hoje, possam ser abençoadas também. Tá bom? Um beijo e até a próxima!